Vamos lá, gente. Eu já não me lembro mais do nome de ninguém, porque já faz muito tempo. Ficamos, né, depois de duas aulas, se eu não me engano, cerca de 5 meses parados. E vamos retomar hoje esse esquema de aulas virtuais. Eu também coloquei há pouco no grupo do Facebook um link do Google Drive que tem vários livros e alguns textos que podem servir como fonte bibliográfica para a matéria. Então, tem os livros cursos, né, que são os livros de acompanhamento, que tem uma exposição mais sistemática e didática da matéria, de um modo mais tradicional, bem didático. E também tem, até agora, dois textos que eu vou assinalar previamente, aulas que vamos discuti-los, né? Um texto do Bruce Ackerman, que é um professor de Yale, chamado Adeus Montesquieu, que é uma crítica à concepção tradicional da separação de poderes, como essa concepção engessada, né, da tripartição, poder judiciário, executivo, legislativo, e funções, né, que o Estado exerce para além desses órgãos, e como, na verdade, esses órgãos disputam entre si espaço, protagonismo, o limite de suas competências. E também tem um texto de um jurista brasileiro que faleceu há pouco tempo, Nelson Saldanha, chamado Jardim à Praça, que é uma reflexão, a partir de uma alegoria, sobre a distinção da esfera pública e da esfera privada, e com isso do direito público e com o direito privado, a vida da sociedade e a vida do Estado. Bom, vamos dar agora 3 passos para trás e recapitular basicamente quais são os 3 principais elementos que a gente vai discutir nessa matéria, que são a sociedade, o Estado e o direito. E esses 3 elementos, de uma forma mais incipiente ou mais sofisticada, eles são conaturais. Ou seja, a partir do momento em que o homem se organiza em sociedade, nasce daí um conjunto de normas, escritas ou não escritas, de base legislativa ou aprovada por um órgão parlamentar ou assemelhado por uma assembleia de homens, ou mesmo de base costumeira, para reger a vida em sociedade. E as estruturas que vão existir para criar essas normas, para interpretar essas normas, para aplicar essas normas e para fiscalizar a sua aplicação, é o complexo jurídico-político que a gente pode chamar de Estado. Então, esses 3 elementos são relacionados. Nasce a sociedade, que é uma forma, né, variadas formas, na verdade, de organização coletiva da vida humana. Com ela, nasce um conjunto de regras e princípios, que a gente pode traduzir numa palavra só, direito, né, que tem por finalidade precípua ordenar essa vida em sociedade, e o Estado vai ser o resultante desse processo. Vai ser o conjunto de órgãos responsável por criar e aplicar o direito para reger a vida em sociedade com vistas ao bem comum. Beleza? Então, articulando basicamente de forma assim, muito simples, esses são os 3 principais conceitos que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina, com foco, é claro, no conceito de Estado. E a partir da semana que vem a gente já vai discutir quais são as principais formas de organização do Estado no território, os estados unitários, os estados regionais e, sobretudo, os estados federais, como é o nosso caso, né, o federalismo. A gente vai estudar as formas de governo, ou seja, como nasce um governo e como ele se renova a cada período, né? E aí, basicamente, a gente vai opor as 2 categorias clássicas, monarquia e república. A gente vai estudar os sistemas de governo, ou seja, como se relacionam as principais funções e os principais órgãos que compõem o Estado. A gente vai discutir aí presidencialismo, que é o nosso sistema de governo, adotado dos americanos. A gente vai discutir parlamentarismo, a gente vai discutir semipresidencialismo. Enfim, e aí a gente vai tocando o bonde. Eu cheguei a falar para vocês, nas 2 primeiras aulas que tivemos, que existia 2 formas de... Acho que alguém está com o microfone ligado. Se puder desligar ou se quiser falar alguma coisa, pode falar também. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que havia 2 principais formas de conceber a origem da vida em sociedade. Um primeiro grupo de pensadores, de filósofos, que foi capitaneado por Aristóteles, mais tarde, na Roma, foi renovado por Cícero,
e depois, na Idade Média, por São Tomás de Aquino, via a organização da vida humana em sociedade como um fato natural. Essa era a teoria do impulso natural. Ou seja, o homem, por um condicionamento biológico, só viveria ou seria levado naturalmente a viver em coletivos, em sociedade. Lá na filosofia grega, né, quem lembra das aulas de filosofia no colégio, pode perceber que eles observam muito a natureza, os fenômenos do cosmos, inclusive de um jeito mitológico, né? E procuram extrair daí regras, condutas para explicar a vida humana. Então, alinhado a essa forma de ver o mundo, os gregos, a começar por Aristóteles, entendiam que o homem era um animal político por excelência. O principal livro, para quem quiser compreender esse pensamento político grego, de Aristóteles, é a Ética Nicômaco, que é bem interessante. Tem o capítulo 7 lá, ele vai falar da forma da virtude, encontrar possibilidades medianas, né? Sempre quando você quiser refutar um argumento radical e quiser parecer chique, para suscitar um latim aí, você pode falar virtus in medium est e falar que é Aristóteles e vai ficar bacana. Ou não, vai ficar prepotente. Mas, enfim, Aristóteles, depois recuperado por Cícero e mais tarde ainda por São Tomás de Aquino, entendiam que a organização da vida humana em sociedade derivaria de um princípio natural. Bem mais tarde, aí a gente já está falando no contexto do nascimento dos estados modernos, que na sua primeira fase, né, depois de vencida e superada a Baixa Idade Média, nascem com feições absolutistas, a gente começa a ver uma outra forma de compreender o nascimento das sociedades e dos estados, que são as teorias contratualistas. Vocês também, acredito eu, estudaram isso no colégio. O primeiro contratualista, e na verdade um dos fundadores dessa disciplina, teoria do Estado ou ciência política, é Thomas Hobbes. Depois dele, com outras vertentes e outras feições, né? O pai dos liberais, John Locke, sobretudo... o Thomas Hobbes, como vocês sabem, o principal livro deles é o Leviatã, e ele viveu no século XVI, 1500 e pouco, e ele era um inglês conservador que viveu uns 90 anos, e ele morava numa cidadezinha da Inglaterra que era sempre atordoada por guerras infindáveis, muitos confrontos bélicos e por uma grande disputa de poder, né? Então, nesse vácuo de poder, o que Hobbes procurava fazer era legitimar um poder unitário do Estado. Ele acreditava que sem um poder forte, os homens competiariam, degladiariam infinitamente, né? E tem aquela famosa frase que todos vocês já ouviram, do homem ser o lobo do homem. Mas, na verdade, o que Hobbes procurava era garantir o estabelecimento de uma autoridade forte e unitária para permitir que a vida prosperasse. Ele acreditava que sem o estabelecimento dessas bases de um Estado mais coeso e firme, nós viveríamos num estado de guerra infinita. Com outra feição, o Locke, e o principal livro dele é o segundo tratado sobre o governo civil, também defende uma teoria contratualista de Estado. E mais tarde, o Rousseau, né, já no contexto da Revolução Francesa, vai desenvolver uma terceira teoria contratualista. A gente vai discutir rapidamente as diferenças delas, mas são muitas, né? Por exemplo, dentro do existencialismo, Hobbes é o principal filósofo moderno a entender que a natureza do homem é intrinsecamente má, egoísta, perversa, e Rousseau acredita no oposto, né? Que a essência do homem é naturalmente boa, por isso ele era um democrata e acreditava na vontade geral da nação e que se todo o poder fosse dado ao povo, claro que é o povo que fosse burguês, com posses, enfim, tudo daria certo. Mas o que importa aqui é que eles concebiam, e essa é uma sacada que eu não sei se vocês tiveram no colégio, porque quando a gente fala de contratualismo
e de origem da comunidade social e da comunidade política, que é o Estado, por meio de um pacto dos cidadãos, a gente pode pensar assim, pô, eu não fiz esse pacto nenhum, não lembro de ter assinado um contrato e nem lembro de um momento histórico específico ter havido uma reunião das pessoas que habitavam um determinado território para assinar um grande pacto e inventar um Estado e uma sociedade. Na verdade, esses fenômenos históricos são complexos. Às vezes, sim, ocorre uma revolução específica, a anexação de um território para um outro Estado soberano, ou era muito comum na Idade Média que, por meio de casamento, reinos menores se fundissem e se transformassem num reino só. Tem esses eventos da história que, por vezes, criam, subdividem, encerram ou, enfim, fundem sociedades e estados diferentes. Mas o que Hobbes, de maneira mais implícita, e aí de maneira bem explícita, Locke e os que sucederam, vão dizer a respeito da origem da comunidade do Estado é que esse pacto social é hipotético. Ou seja, os membros daquela coletividade decidiriam abdicar parcialmente. Luan Fernandes, pode fazer sua pergunta. Ativa o som aí e faça. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre a origem do Estado, no sentido de, quando você fez a definição de Estado, sociedade e direito, você falou que eles são connaturais, que um depende do outro. Aí eu queria perguntar primeiro se o direito não precede o Estado, e segundo, quando que o Estado tem a origem, na sua visão? Quando que é a origem do Estado para você? Ou se o Estado é algo atemporal, sempre existiu, só que não nos moldes atuais. Ótima sua pergunta, Luan. Na verdade, não existe uma resposta só. E aí, esse campo é mais dos cientistas sociais e dos antropólogos, há correntes diferentes de como entender isso. Tem alguns pensadores que entendem o direito como sendo um produto natural e exclusivo do Estado. Mas esses pensadores identificam que formas precípuas, embrionárias de Estado, já mereceriam esse rótulo. Ou seja, naquelas sociedades primitivas, tribais, quase patriarcais, que eram basicamente comunidades familiares alargadas, já haveria uma sociedade, ainda que embrionária, já haveria um conjunto de normas, ainda que rudimentar, e, portanto, já haveria também um Estado. É óbvio que não é um Estado com características e feições comparáveis às que existem hoje. O Estado, como a gente conhece hoje, costuma ser referido apenas a partir da Idade Moderna, a partir do Renascimento e da formação do decaimento da sociedade feudal e da formação dos Estados modernos absolutistas. Se você adotar essa concepção de Estado como um conjunto mais complexo, com um território definido, aí sim faz sentido o que você falou. Já existia um conjunto de normas anterior e já existiam organizações sociais anteriores sem Estado. Se você adotar uma classificação, uma conceituação de Estado mais abrangente, mais flexível, você pode identificar como formas estatais, ainda que embrionárias, aquelas que existiam desde as primeiras organizações da vida humana em coletividade. Beleza? Bom, então, basicamente o que a gente está olhando aqui, e aí percebam, né, a pergunta do Luan estava mais relacionada à origem do Estado na prática, ou seja, em que momento histórico, a partir de que processos surgiram a sociedade e o Estado. Agora, eu estava encerrando as duas visões diferentes que existem na teoria de como se forma a sociedade e o Estado de maneira hipotética, de maneira genérica. Ou seja, a sociedade e o Estado derivam de um pacto assumido socialmente ou elas são uma imposição natural, quase que biológica, determinada pela natureza humana. Na verdade, um ponto da matéria meio bobo, que não se extrai deles consequências jurídicas, mas mais filosóficas, e que a gente
passa, né? Na verdade. Então, é basicamente entender que existem essas duas formas diferentes de conceber a organização da vida humana em sociedade e o nascimento do Estado. Ou ele é, por uma primeira grupo de pensadores, Aristóteles, Cícero e São Tomás de Aquino principalmente, uma imposição da natureza humana, ou ele é o produto de um pacto social em que os homens vão abdicar parcialmente de suas liberdades para viver, né, num contexto social mais harmônico, coeso e capaz de gerar a prosperidade e a prosperidade social. Aqui até um ponto interessante de teoria geral do direito que eu gostaria de chamar a atenção não existe direito ilimitado. Quando uma norma prevê um direito, ela, por si só, obrigatoriamente, ela o limita, ela o circunscreve, não existe direito absoluto. Então, vamos supor assim, fora do Estado e fora da sociedade, os homens são livres, né? Vamos pegar o exemplo lá do Hobbes. Se você está vivendo em grupos inimigos, você tem a sua casa, vocês não têm ligação nenhuma. Aí tem um outro território que pertence a uma outra pessoa, tem um território mais à frente que pertence a um terceiro. Lá no seu espaço territorial você tem liberdade plena. Você pode jogar fogo, pode não fazer nada, pode matar os seus animais, fazer o que você quiser. Se você está numa vida em sociedade, quando você fala em direito à liberdade, por exemplo, esse direito vai ser juridicamente condicionado, assim como o direito à propriedade e qualquer outro direito que vocês quiserem imaginar. O que eu quero chamar a atenção aqui para extrair consequências lá na frente? Basicamente que a vida em sociedade pressupõe limitações dos direitos de liberdade e propriedade que os indivíduos dispõem. E aí, por isso que os contratualistas vão falar nessa renúncia parcial de algumas potências e aptidões. Essas sim eles consideram naturais. O homem seria feito para ser livre, para ter livre-arbítrio, liberdade de locomoção. E aí, gente, já vai estar a base, né, de parte das teorias iluministas. Mas eles fazem essa renúncia parcial para que possa haver contexto social para garantir a vida das pessoas, a segurança das pessoas e o progresso social. Bom, então, esse primeiro ponto da matéria, salvo se alguém tiver mais alguma dúvida, eu considero vencido, né, dessas duas formas de encarar o nascimento das sociedades e dos estados. E também já vou avisar porque está tendo obra aqui do lado e ali na frente, então se começar um barulho de obra, vocês me desculpem. Vamos lá, vamos para uma parte ainda conceitual da nossa disciplina, propor, na visão clássica, um conceito assim de trabalho operacional do que seria Estado. Bom, como eu sei que vocês gostam, eu já escrevi aqui, vou falar devagarzinho. O Estado seria um complexo jurídico-político que visa a ordenação soberana. Se alguém estiver anotando, a ordenação soberana tem crase. Com vistas ao bem comum das relações sociais de um povo sobre dado território. Então, basicamente, o Estado é um complexo jurídico-político que visa a ordenação, a normatização, com soberania, né? E visando ao bem comum de um povo que vive sobre dado território. E desse conceito lacônico, mais tradicionalzão, a gente vai extrair os 3 elementos que constituem um Estado: povo, território e soberania. A gente já vai ver que outros teóricos agregam essa lista de 3 elementos, também os elementos do governo e os elementos da nação. Mas vamos trabalhar com esses 3 principais elementos, depois a gente faz comentários breves a esse quarto e quinto elementos que são propostos em separado. O que vocês entendem por povo? Vamos lá, alguém desativa o microfone aí e fala, para ser mais legal, senão eu também vou ficar cansado. O povo é aquele que mantém uma relação jurídico-político com a ficção do Estado.
Alguém já leu textos, mas vamos lá. Boa resposta, Murilo. É bom que tem um nomezinho de vocês, né? E parece que eu conheço todo mundo já, mas não é verdade. Povo. Muita gente, numa visão mais rasa, tenderia a classificar e conceituar povo como um mero agrupamento populacional, ou seja, um grupo de indivíduos. Mas povo, para a teoria geral do Estado, não é só isso. O povo é um conjunto de pessoas que compartilha entre si laços culturais, inclusive, mas não obrigatoriamente religiosos, traços étnicos, valores históricos, códigos linguísticos e, para além, esses laços vão além das pessoas que estão atualmente vivas, ou seja, o povo é dotado de um componente intergeracional. Abrange gerações passadas e gerações vindouras. Então, para que haja a formação de um Estado, é preciso que haja antes um povo, um conjunto de pessoas que compartilhem entre si uma identificação nacional. Por isso que alguns doutrinadores separam a ideia de povo e nação. Mas, na verdade, a nação eles identificam como esse conjunto de vínculos de múltiplas dimensões e que abrange, inclusive, outras gerações para além da geração presentemente viva. E eles fazem essa dissociação entre povo, conjunto de pessoas, e esses elementos diversos que dão coesão e integram essas pessoas. Mas, na verdade, na minha opinião, não é preciso separar isso numa quarta categoria de nação, porque povo já pressupõe todos esses laços. Então, repetindo para que fique a ideia, que é mais importante do que as fórmulas conceituais que vamos utilizar, povo é isso. São pessoas que compartilham entre si a mesma língua, valores culturais e religiosos parecidos, características étnicas similares, ainda que diversas, né? Nós, por exemplo, somos um povo amplamente miscigenado e, enfim, liames históricos. É engraçado, né? Quando a gente, às vezes é legal visitar outros países, enfim, aí você fica lá na sua cultura, mas é difícil, mesmo quando você se muda, ter domínio absoluto dos códigos culturais, né, de um outro lugar. Quando você está na sua cidade, onde você nasceu, você sabe como você pode pedir, sei lá, uma cerveja quando você senta no bar, ou se você é do Rio de Janeiro e vem sempre à praia, até onde você pode andar de sunga sem ser considerado um rude, né, a partir da terceira rua já não é mais possível. Enfim, esse conjunto de elementos e traços que dão às pessoas um sentimento de pertencimento àquele Estado. A ideia de eu sou brasileiro, por exemplo. E é engraçado, né, porque às vezes a teoria não acompanha a prática. Eu não sei se vocês sabem, mas até o século XIX no Brasil, até o final do século XIX no Brasil, 80% das pessoas não falavam português. A gente falava uma língua criolha, que era uma mistura de dialetos indígenas com também dialetos africanos, e havia diferenças regionais muito grandes. Antes da televisão, para voltarmos a meados do século XX, já era muito difícil de haver um sentimento e uma identidade nacional comum que ligasse. Eu não sei, calma aí, são muitas pessoas. Professor, você já está dando a matéria já? Tô, gente. Por favor, deem preferência a falar pelo microfone, não vai ficar caótico e eu não consigo ir falando e lendo ao mesmo tempo as caixas de comentários. Sintam-se à vontade para simplesmente falar quando vocês quiserem. Mas voltando aqui, o povo precisa ter esse compartilhamento de laços de diferentes naturezas para ser considerado povo. Bom, e eu estava chamando a atenção às vezes que um Estado, quanto mais quando o seu surgimento é um pouco artificial, como foi o caso do Brasil, né, que é descoberto em 1500, e aí depois tem
1808, a mudança da corte, aí vamos ter 2 décadas depois, menos de 2 décadas depois, a declaração de independência, e só no final do século XIX, em 1889, depois de 1891 com a Constituição, a transformação do Brasil em uma república. E mesmo no Brasil, já no período republicano, no seu início, não havia, nem nesses signos mais básicos, como a língua, um compartilhamento suficientemente grande e abrangente do ponto de vista territorial desses elementos, desses latos que dão coesão nacional e que transformam um conjunto de pessoas num povo. Ou seja, o povo é a base populacional, a base pessoal do Estado. Professor, Tá, por favor. queria fazer uma pergunta sobre o conceito de povo. Haveria uma distinção entre povo e cidadania? Ou seja, você deu o caso do Brasil, em que a gente não tinha uma ideia de povo ainda, uma identidade nacional, mas o ordenamento jurídico, ele recaía sobre todos, né? Em tese. Sim, essa ideia de cidadania que você quer expressar, porque assim, cidadania é um conceito que no direito constitucional tem a ver com a capacidade política, os direitos políticos ativos e passivos, o direito de votar e ser votado. Claro que em outras ciências, tem até uma matéria que por acaso eu estou dando aula no 10º período, chamada Cidadania e Movimentos Sociais. Nesse sentido, nessa acepção, cidadania tem a ver mais com participação cidadã. Outras pessoas, em livros mais antigos, tratam cidadania como sinônimo de nacionalidade, que aí me parece mais a ver com o que você quis perguntar. Porque nacionalidade é o vínculo político-jurídico que se estabelece por meio da Constituição, que atribui, né, essa relação de pertencimento de um indivíduo a um Estado-nação. Então, aí vocês vão estudar a partir de Direito Constitucional 1 e também em Direito Internacional Público, quais são os critérios de atribuição, o critério ius sanguinis, que é o da derivação genética, ou seja, se você é filho de nacionais de determinado Estado, você recebe automaticamente, por esse traço hereditário, o vínculo de nacionalidade. Em outros países temos o critério do ius solis, ou seja, se você nasceu sobre o solo de determinado Estado, você por esse elemento nacional daquele Estado. E tem países como o Brasil, que sempre adotam um critério misto, que não cabe em nenhuma classificação, que adotam critérios híbridos, e vocês vão ver isso no momento próprio. Mas tem alguém rindo que está muito engraçado, eu adorei essa risada. Mas no sentido que você perguntou, sim, existia esse vínculo político-jurídico de nacionalidade e, portanto, de cidadania em momento anterior à consolidação de uma ideia de povo, do ponto de vista da teoria geral do Estado, da ciência política, da antropologia. Beleza? Bom, então eu falei nessa última parte aqui como, na verdade, demorou para que houvesse e se assentasse esses elementos que dão coesão nacional e que constituem um povo. Agora eu já vou falar um pouco do presente, também me aventurando aqui, porque a gente vive uma crise desse conceito, que muitas pessoas identificaram, num primeiro momento, como uma crise que pudesse abalar somente a democracia e provocar uma certa erosão ou recessão democrática. Mas que, na verdade, põe em risco mesmo esse elemento caracterizador do Estado, que é o povo. Todo mundo tem assistido, a gente tem vivido a partir, desde já da década de 90, mas o fenômeno tem se acentuado, sociedades hipercomplexas com grande fragmentarismo identitário. O que isso significa? Isso significa que há uma progressiva deterioração e erosão desses elementos antigos que davam sentido de pertencimento e de coesão. É muito difícil hoje a gente imaginar um brasileiro só, ou de eventualmente identificar qual é a essência do brasileiro. Perde-se essas características culturais, perde-se mesmo as características étnicas e as características religiosas, há uma proliferação de valores religiosos e dentro desses valores, mesmo das mesmas religiões, às vezes,
visões muito antagônicas. Eu acho que, para tentar entender um pouco esse fenômeno, se vocês pensarem, vocês são novos, né? Mas em 2013 vocês já estavam por aí e vocês devem ter acompanhado, pelo menos pela televisão, aquelas manifestações de junho de 2013, né? Que muita gente hoje vê como a abertura da caixa de Pandora. Depois daquilo, nada mais deu certo. Mas as pessoas iam para as ruas com vários cartazes escrito: alguém não me representa, fulano não me representa, o Congresso não me representa, o presidente não me representa. Basicamente, as pessoas manifestavam que ninguém podia as representar, como que se só elas pudessem representar si próprias. E um fenômeno mais antigo é os partidos políticos populares, as entidades estudantis, as entidades sindicais, os movimentos religiosos de base, todos eles perderam essa capacidade de liderar e de unir grupos populacionais expressivos. Mais do que isso, as próprias doutrinas de ideias abrangentes acabaram perdendo muita força desde o final do século passado. Eu não sei se vocês conhecem. Gente, eu vou tentar ler. Tá. Mas, por favor, falem no áudio, parem de me perguntar essas coisas, porque eu não consigo ler. Mas, voltando aqui, tem um cientista político português chamado Boaventura de Sousa Santos. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: até a década de 80, havia visões de mundo e doutrinas, né, socialismo, capitalismo, anarquismo, que tentavam convencer as pessoas à sua adesão porque elas eram as melhores. Ou seja, havia um modelo implementado, faticamente implementado, e havia modelos alternativos de sociedade, de organização econômica, de vida. E esses modelos disputavam a preferência das pessoas, cada um convencendo aos seus potenciais adeptos que ele era o melhor modelo. E aí, a partir da década de 90, a partir do século XXI, acabou um pouco essa disputa de modelos ideológicos diferentes, pelo menos para as massas. Hoje é uma coisa muito mais de nicho. E a defesa do status quo, a defesa do mundo tal como ele existe diante dos nossos olhos, passou a ser feita pela sua inevitabilidade. Ou seja, ninguém mais defenderia que o mundo, como ele se organiza hoje, com esse sistema injusto de distribuições, os problemas que a gente experimenta, a falta de representatividade que ele proporciona, as disfunções e os desvios que a gente acaba vendo repetidos, é bom por si mesmo, ou que ele seria o melhor modelo possível. A defesa do estado de coisas, do status quo, acaba sendo feita pelo seu traço de inevitabilidade. É aquela coisa de aceite a realidade porque você não poderá mudá-la, embora ela não te contemple mais. E ao lado disso, da perda, primeiro, desses instrumentos de ação coletiva, a degradação dessas visões de mundo abrangente que poderiam unificar as pessoas, não só nesse plano ideológico laico, mas também em outros planos espirituais, doutrinas abrangentes mesmo. E, em terceiro lugar, muito importante, o avanço, através do consumismo, da globalização, de um individualismo exacerbado. E aí, enfim, as sociedades são hipercomplexas, existem o que é bom, né, de um certo ponto, porque a gente conseguiu romper com certos padrões que eram impostos como norma e excluíam, pelo menos do ponto de vista da normalidade, outras acepções culturais, de relacionamento, musicais. Então, a gente vive um mundo em que abundam, num certo sentido positivo, de diversidade, diferentes formas de ser e de se expressar, mas as pessoas vão se tornando cada vez mais individuais. E isso, sobretudo, no meio urbano, né? Eu não sei quantos... Eu cresci no subúrbio e era muito comum a gente conhecer todos os vizinhos da rua, e as velhinhas ficavam, sei lá, sentadas em cadeira de praia na rua, conversando umas com as outras, e
havia... Eu estou utilizando um exemplo prosaico, assim, da vida concreta das pessoas, mas quem mora em prédio muitas vezes não sabe o nome do seu vizinho de porta, encontra basicamente com os seus vizinhos no elevador e vive uma vida cada vez mais isolada, circunscrita. E tem esses encontros passageiros, cada vez mais comum na modernidade você ter, e aí tem o livro do Bauman, né, que vocês já devem ter ouvido falar, de modernidade líquida, amor líquido, mas mesmo os encontros, os laços de diferentes formas, o laço de empregos, os laços amorosos, mesmo os laços de amizade, tendem a ser cada vez mais solúveis, líquidos, fugazes. Né? Antigamente, na geração dos nossos pais ou avós, porque vocês já são muito mais novos que eu, o sonho de todo mundo era ter um emprego só, de 40 anos, um casamento para o resto da vida e uma casa própria. Hoje, isso meio que se perdeu, né? Mas, enfim, só sem querer avançar muito nessas questões de psicologia social, além das sociedades hipercomplexas, do fragmentarismo identitário, que tem a ver com esse individualismo exacerbado, nós vivemos hoje também, particularmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, tempos de polarizações patológicas, sobretudo do campo político mesmo, né? E aí eu acredito que vocês talvez tivessem até histórias mais legais do que eu para contar, mas são essa dificuldade e que eu mesmo, fazendo autocrítica, compartilho, de lidar com pessoas que pensam muito diferente da gente. É muito difícil lidar com bolsonarista, o defensor de tortura, essas coisas todas. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. Se eu poderia me falar qual que foi o ponto inicial da matéria, que eu tive um problema de conexão, não consegui pegar direito? Olha, a gente começou discutindo o objeto de teoria geral do Estado e as formas de justificar a origem das sociedades do Estado e do direito, né? Que, na verdade, a gente já tinha conversado nas aulas inaugurais que tivemos, basicamente a teoria do impulso natural e as teorias contratualistas. E agora a gente está discutindo o conceito de Estado e os elementos constitutivos do Estado. E a gente falou que tem a visão tradicional, que concebe ele como a reunião de 3 elementos: o povo, o território e a soberania. E a gente está discutindo o povo até agora. Beleza? Muito obrigado, professor. Professor, boa tarde. Eu tenho uma pergunta porque, por causa do civil, eu cheguei um pouco mais tarde, né, do que o pessoal, até porque eu sou fora do curso de Direito. E você falou de 2 aulas inaugurais aí. Você pode me falar mais ou menos qual foi o ponto que você trabalhou, para ver se eu perdi alguma coisa importante? Não, a gente está realmente recapitulando a matéria, porque teve uma primeira aula de apresentação e uma segunda aula mais panorâmica para dar uma ideia geral do curso. Beleza? Beleza. Professor, tem algumas perguntas no chat perguntando se você pode falar sobre avaliação e sobre alguns textos que estejam guiando a aula hoje. Tá, posso sim. Vamos deixar essa parte para o final e aí a gente faz isso e encerra. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? E, gente, não é obrigatório, mas quem puder ativar a câmera, fica muito mais legal vocês aparecendo aí. E também dá para ver a carinha de vocês, porque, enfim, é estranho conversar com um monte de avatares. Enfim. Bom, vamos lá. Então, a gente basicamente explorou essa ideia de povo-nação, né? Agora vamos falar um pouquinho de território. O território, a gente poderia falar, sei lá, 2 parágrafos, ou pode também discutir durante 6 meses. Mas é basicamente a base espacial do Estado. Não só onde se acha, né, o povo daquele Estado, onde o povo daquele Estado trava as suas relações sociais e jurídicas, mas, sobretudo, onde o governo, o Estado, os agentes estatais exercerão as suas competências. O território, portanto, é a delimitação geográfica do poder, da soberania e das capacidades governamentais do Estado. Basicamente, e isso é só um passeio introdutório, né? uma análise en passant, porque essa é uma matéria de direito internacional público, o território vai ter 3 composições. O solo, né, que é tipo a plataforma continental,
a base terrestre, o espaço aéreo, que vai corresponder à projeção em ar dentro da camada atmosférica da Terra, né? Porque depois já começa a ser o espaço. E também o mar territorial. Vocês vão estudar lá em Direito Internacional Público que existe uma projeção em faixa de quilômetro a partir do ponto da terra do Brasil, na costa, que também é considerado território brasileiro. Depois disso, vocês vão estudar que tem ainda uma zona contígua e uma zona econômica exclusiva. Enfim, cenas para os próximos capítulos, eu não vou antecipar essas questões. Também existe ainda o subsolo, né? Vocês sabem que muitas riquezas importantes para o Estado são extraídas do subsolo, sobretudo o petróleo. Mas, basicamente, a demarcação do território tem a ver com essa demarcação do poder do Estado. É o espaço, os locais em que o Estado exercerá sua competência. Vocês vão estudar, tanto em Direito Internacional Público, como talvez em Teoria Geral do Direito, e também outras matérias aleatórias, como Direito Penal e Direito Internacional Privado, que existe a possibilidade, em alguns casos, de aplicação extraterritorial das leis e do poder do Estado. Ou seja, são formas de atrair a incidência das competências e do ordenamento jurídico de um Estado para além do seu próprio território. Um exemplo que costuma ser o mais lembrado são as embaixadas e repartições consulares que os Estados estrangeiros mantêm num terceiro Estado. Antigamente, quando esse conceito foi forjado, lá no século XVIII, se entendia que eram, na verdade, porções do território do Estado estrangeiro pertencentes a um outro Estado. Hoje não se chega a tanto, mas é uma funcionalização que deriva, a gente já vai ver, desse conceito de soberania. Se os Estados são iguais entre si e, portanto, reciprocamente soberanos, um Estado não pode invadir o outro, não pode realizar medidas intrusivas ao outro, nem exercer os seus poderes sobre o outro, salvo o seu assentimento. Então, obviamente, se o Brasil mantém uma embaixada lá na Argentina, dentro dos limites da embaixada, a jurisdição existente é a brasileira. Mas isso também não é um problema para a gente se aprofundar aqui, nesse momento. É só para lembrar que o Estado pode, em situações excepcionais, exercer suas competências e aplicar as suas leis sobre acontecimentos e pessoas que se achem fora do seu território, que, por sua vez, vai se desdobrar entre território do solo, do subsolo, do espaço aéreo e do mar territorial. Nada disso vai ser pergunta ou questão relacionada à teoria geral do Estado, vão ser de outras matérias. Só também, para fins de menção, existem no planeta Terra e fora deles espaços extraterritoriais ou territórios que não pertencem a Estado nenhum. Por exemplo, a Antártida, até o século XX, era objeto de disputas e reclamações, reivindicações territoriais de diferentes nações. E aí celebrou-se, já no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas, um tratado da Antártida em que todos os países se comprometeram a não reivindicar o território da Antártida e não ocupá-lo militarmente, utilizando-o somente para fins de pesquisa. O mesmo aconteceu com a Lua. Vocês lembram que o grande acontecimento, o grande fenômeno geopolítico que deu a tônica das relações internacionais a partir do fim da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria, a disputa naquele mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. E para provar, desculpa, eu ia falar uma expressão bem chula, vou evitar, mas numa disputa para provar quem era o maioral, Estados Unidos e União Soviética se engajaram, tanto numa competição olímpica por os esportes, para ver quem tinha mais medalhas de ouro, com uma competição bélica, muitas vezes se fazia, inclusive, desfiles militares com armas de brinquedo ou só com a parte externa para mostrar força e pujança militar, e também numa corrida espacial,
que levou os Estados Unidos a conquistarem a Lua, ainda lá na década de 60, e tem terraplanista que discorda que isso seja verdade, mas também a Rússia a mandar... E a Rússia chegou a liderar a corrida espacial, né? Não sei se vocês lembram não de viver, obviamente, mas da cachorrinha Laika, de mandar uma cadelinha para o espaço, a cachorrinha morreu, coitada. Enfim, nesse contexto de disputa espacial também se celebrou o Tratado da Lua, declarando que aquele território não seria reivindicado por nenhuma nação e seria destinado apenas a fins de pesquisa e observação. Bom, hoje em dia, a gente tem uma questão aí na ordem da pauta que tem a ver com território e soberania, que também coloca um desafio às nossas noções mais clássicas de território e desses elementos de teoria geral do Estado. Vocês acompanharam provavelmente no ano passado todo aquele debate que se iniciou com a divulgação pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de dados que divulgavam um crescimento alarmante do número e da extensão de queimadas e do desmatamento na floresta amazônica. Isso acabou levando à demissão do ex-diretor do INPE, que era um físico super respeitado, que fez doutorado no MIT, enfim, naquele contexto lá de briga já com o atual governo, e acabou levando a uma crise internacional, que é interessante por dois aspectos, né? O primeiro é que estados estrangeiros, sobretudo a França, começaram a ventilar um discurso de proteção da floresta amazônica contra a ação do governo brasileiro. E, inclusive, o presidente Emmanuel Macron chegou a defender que a Amazônia era um patrimônio da humanidade, um patrimônio do mundo. Isso coloca... Enfim, aí também teve outros movimentos que vocês se lembram, provavelmente acompanhando no noticiário, de negociações do Fundo Amazônia, que é um fundo que se mantém pelo governo da Noruega e da Alemanha, sobretudo, para ações de preservação da floresta, e um movimento de fundos internacionais, né, empresas privadas e investidores estrangeiros que cobravam do Brasil, sob pena de retirar recursos do país, ações mais efetivas de proteção à floresta. Bom, esse caso eu acho que é interessante para ilustrar que há uma disputa sobre esses conceitos clássicos. A gente vai ver que isso ocorre muito claramente com soberania. Se antes a gente concebia a soberania como um poder absoluto e o território como um espaço de intervenção exclusiva, dominante e incontrastável do Estado, a gente vai ver que boa parte do poder foi desterritorializado e mesmo retirado do Estado, e que existem mecanismos de pressão ou mesmo de ação direta de outros estados e mesmo de atores privados estrangeiros sobre o território nacional. Esse é um exemplo bem evidente de que não houve uma invasão bélica, não houve nada tão gravoso quanto esse tipo, mas pressões e ações de governos e atores privados e estrangeiros acabaram por influenciar... Professor, Pode falar? boa tarde, eu tenho uma dúvida. Existe um limite de embaixada que um país pode ter? Ou ele pode ter várias embaixadas? No próprio país, que eu digo. Por país, embaixada costuma ser uma só por país, só que você pode ter representações consulares de diversas, sem um número limite, no mesmo país. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem a embaixada dos Estados Unidos que fica em Brasília, antigamente era no Rio, né? E aí ele tem o Consulado Geral do Rio, tem um consulado em Recife, tem um consulado em São Paulo e um em Porto Alegre, eu acho, se eu não estou esquecendo. Os países não têm embaixadas em todos os países. Inclusive, o Brasil fez uma expansão muito grande na época do governo Lula, criando representações diplomáticas e consulares em vários países da África. Mas essa também é uma matéria de direito internacional público. Vocês vão estudar o processo de acreditação de representantes diplomáticos, né? Você tem que enviar como se fosse uma cartinha, o país tem que dizer ok, e aí você manda um chefe de missão diplomática e faz lá a sede da sua embaixada ou representação diplomática. Beleza? Beleza, valeu, professor.
Bom, então voltando aqui, o que eu quero destacar, e aí percebam, né, como é uma aula de graduação, a gente dá o conceito tradicional e apresenta, problematiza os principais desafios e perspectivas que esse conceito vem sofrendo atualmente. Então, esse problema do território tem essa questão de complexidade no presente, que ainda não está bem resolvida. Porque percebam, se documentos internacionais, tratados que o Brasil faz parte, reconhecem o direito ao meio ambiente como um direito humano, não um direito dos brasileiros, mas um direito da humanidade em geral, e o Brasil se submete, inclusive, nessa matéria de proteção a direitos humanos, perante a Cortes Internacionais de Direitos Humanos, né, a CID, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça. Como que fica essa questão? Imagina que o governo brasileiro haja ativamente em matéria, ou haja ativamente para degradar e destruir o seu próprio meio ambiente. No passado, pelos conceitos tradicionais de território e de soberania, a resposta era, olha, o Brasil pode fazer o que quiser com o seu território por meio dos agentes políticos que forem eleitos democraticamente e assumirem as competências do Estado. Agora, essa questão é mais confusa, embora já se admita que, não, existe uma proteção internacional, por exemplo, do meio ambiente, isso pode criar limitações ao poder soberano num dado território. Quais são os mecanismos e as formas válidas de intervenção de estados estrangeiros e de outros atores internacionais sobre o território brasileiro? Não existe resposta para essa questão. Se vocês quiserem seguir na vida acadêmica, é uma agenda de pesquisa bem interessante, mas o que se tem feito e o que se tem feito, o que se admite até agora, são esses mecanismos de pressão e negociação. Você fazer uma pressão econômica. Nessa parte de retirar investimentos é muito tranquilo, né? Poxa, se eu estou investindo num país, nas concessões de um país, nas empresas estatais de um país, é óbvio que eu posso apresentar preocupações ambientais como condição da perpetuação ou do aumento desses investimentos. Em alguns casos, e é comum, inclusive para problemas democráticos, se aprovar mesmo embargos econômicos a determinados países. Mas essas são discussões que eu só gostaria de mencionar para vocês que elas existem. Beleza? Mas, basicamente, então, o conceito de território no frigir dos ovos vai ser essa. A base espacial do Estado. Vai demarcar geograficamente os espaços sobre os quais o Estado exercerá as suas competências. E aí, o último elemento constitutivo do Estado é o elemento da soberania, que está associado, para quem prefere dividir assim, ao elemento do governo. A soberania ela tem origem teórica no Tratado da Paz de Westfália, que foi assinado em 1648, lá na Alemanha, para pôr fim à Guerra dos 30 Anos. Esse tratado também reconheceu a Suíça como um Estado independente. E nesse tratado, que é considerado o documento de fundação do direito internacional público, fica reconhecido o princípio da igualdade soberana entre os Estados. Os Estados passam a ser encarados, do ponto de vista jurídico, perante o direito internacional, como pessoas jurídicas de direito público internacional. E aí a gente vai ver alguns problemas disso nas aulas sobre federalismo. Mas o que é? O que é esse princípio? É basicamente reconhecer que um Estado não pode intervir no outro, que um Estado tem imunidade de jurisdição e execução perante o outro, e que os povos daquele Estado gozam de autodeterminação. Ou seja, eles podem escolher, nos limites do seu território, como vão se organizar, quais leis vão aprovar, e isso deve ser respeitado pelos demais Estados. Quando o conceito de imunidade surgiu, quando o conceito de soberania surgiu no direito internacional público, ele era visto como um conceito absoluto e não como um conceito relativo. Ou seja, não havia limites materiais
para o exercício dos poderes soberanos. Por isso esse nome, né, de soberania. Inclusive estava muito associado com o momento político que se vivia à época, o absolutismo, né? Por isso, absolutismo, soberania, como era denominado em latim, para ser chique, o soberano, legibus solutus, né? Ou o monarca era o soberano. Esses conceitos estão interligados. E mais do que a referência à soberania como um conceito absoluto, ou seja, o poder de fazer literalmente tudo o que o soberano quisesse, ele era justificado filosoficamente a partir da teoria da origem divina do poder do rei, que vocês também ouviram falar no colégio, cujo principal divulgador foi um francês chamado Jean Bodin, ou Bodin, para quem quiser escrever em português, que é mais fácil, B-O-D-I-N. E é somente a partir de Hobbes que a soberania do Estado começa a ser justificada com um argumento físico, com um argumento não metafísico. Ou seja, ele recusa as justificações religiosas da investidura divina, do rei, seu representante de Deus na terra, e passa a justificar o poder do Estado e, naquela concepção, a submissão dos cidadãos ao Estado a partir de argumentos racionais. Por isso a importância do Hobbes. Já existia poder e legitimidade do poder antes de Hobbes, mas essa legitimidade era explicada por meio de princípios religiosos, que não poderiam ser discutidos racionalmente. Hobbes ele vai justificar por que é preciso haver um poder central tão forte e por que as pessoas devem se submeter a esse poder. Bom, e aí, a partir de Rousseau e Montesquieu, a soberania, que em Hobbes era a soberania... Primeiro, vamos lá. Primeiro era a soberania do rei, explicada com base em preceitos religiosos, cujo principal formulador e divulgador foi Jean Bodin. Hobbes identifica a soberania da nação. A soberania da nação sobre os indivíduos, enfim, e vai ter uma justificativa teórica para os estados absolutistas, mais racional. Por fim, Rousseau e Montesquieu, que são filósofos já das revoluções iluministas burguesas, a começar, né, e mais especificamente pela Revolução Francesa, que se inicia em 1789, vão falar em soberania popular. Soberano mesmo seria o povo, quem pode fazer tudo, decidir, criar uma constituição, fundar ou refundar um Estado e seu respectivo ordenamento jurídico, é o povo. O povo seria o titular da soberania, mas ele a exerceria por meio de membros eleitos. Todos esses conceitos ainda de soberania, e a gente vai ver quando estudar a teoria da Constituição, que o momento de maior intensidade no exercício da soberania é um momento de feitura da Constituição, né, a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, o exercício do poder constituinte originário, era concebido naquela época como um poder ilimitado e incontrastável, que não encontrava restrições quanto à forma do seu exercício ou quanto ao seu conteúdo. Ou seja, suponhamos que um Estado fosse elaborar uma nova Constituição, do ponto de vista teórico, ele poderia incluir nela qualquer norma, por mais absurda que fosse. Por exemplo, instituir qualquer esquema de escravidão, instituir uma hierarquização entre os cidadãos, coisas desse tipo. Bom, essa é a visão tradicional. Hoje em dia, essa visão é questionada. Na verdade, não é que ela seja questionada, ela é refutada, porque se considera que as possibilidades de ação do Estado, dos governantes e mesmo dos constituintes é limitada por um conjunto histórico de experiências que criam direitos e princípios
que não são simplesmente disponíveis pelas autoridades do Estado. E aqui, gente, vocês já tiveram aula de teoria do direito, provavelmente, né? E vocês ouviram, provavelmente, falar em direito positivo e de direito natural, o justnaturalismo, né? Que, enfim, também tem uma base aristotélica, mas houve várias acepções e várias vertentes do direito natural, mas eles concebiam como um conjunto de valores e direitos inerentes ao ser humano. Essa forma de justificativa e de limitação da soberania é uma limitação não justnaturalista. Ou seja, seria a própria experiência e evolução, conquistas históricas da humanidade que acabaria criando limitações históricas ao exercício do poder. Mesmo dos poderes mais intensos, como é o poder constituinte, a gente vai estudar isso daqui a um mês ou dois. Bom, aqui é só para ficar claro que, primeiro, dentro do Estado, olhando para o poder do Estado, para o poder do parlamento, mesmo para o poder de realizar uma Constituição por uma Assembleia Nacional Constituinte, não cabe mais falar em uma soberania ilimitada no século XXI. Vocês vão ver que em direito internacional público há uma teoria específica que fala de normas ius cogens. Seriam normas que vinculariam todos os estados, independentemente de sua aquiescência, independentemente da adesão, da vontade do Estado em cumprir aquele conjunto de normas, entre as quais estaria entre elas a proibição da escravidão e outras normas básicas, né? Enfim, o que eu gostaria de chamar também a atenção de vocês, antes de passar a parte em que eu vou responder sobre a bibliografia, sobre a avaliação, é sobre a crise que o conceito de soberania vem sofrendo em reação a novas formas de organização dos estados, em relação às relações entre os estados e a relação entre autoridades privadas e os estados. Vamos lá, vamos falar cada uma delas. Primeiro, vamos olhar para a União Europeia. Vocês sabem que existem várias comunidades e sociedades internacionais de integração e cooperação econômica. O Brasil, embora a gente não esqueça muito delas, e não lembre muito delas, vive no Mercosul, né, que é um mercado de integração que visaria, inclusive, se transformar numa zona aduaneira e está lá na carta que, inclusive, poderia haver uma moeda comum. Há também o NAFTA, lá, que abrange os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Mas todas essas formas de cooperação e integração econômica não chegam nem perto do nível de integração que atingiu a União Europeia. Né? Isso também vocês vão estudar em Direito Internacional Público, aliás, estou falando muito dessa matéria, mas vai acabar nessa aula. Depois do segundo pós-guerra, para tentar, enfim, diminuir as distensões e disputas geopolíticas na União Europeia, forma-se lá a Comunidade do Aço e do Carvão, e a partir desse germe foi se intensificando, se desenvolvendo um processo de integração das nações que hoje abarca mais de 20 países da Europa, que compartilham órgãos parlamentares em comum, compartilham, como vocês sabem, uma moeda comum na zona do euro, né? Não são todos os países que integram a União Europeia, mas compartilham órgãos de representação em comum e que desafiam um pouco essa nossa noção de Estado soberano. Por quê? Porque parte do poder de cada um dos Estados-membros da União Europeia foi transferido para os órgãos comunitários, para os órgãos da própria União Europeia. Então, só um parênteses, mesmo o Mercosul tem um parlamento, mas ninguém lembra, e apesar de previsto, a gente não vota ainda para esse parlamento, chamado Parlasul, que também não tem poderes expressivos, ele faz mais recomendações, e os representantes que o Brasil manda para lá acabam sendo escolhidos pelo próprio Congresso Nacional. Na União Europeia, não.
ninguém vota para os membros do órgão diretivo e administrativo da União Europeia, mas se vota para eurodeputado, né, os deputados do Parlamento Europeu. Ou seja, há basicamente uma duplicidade de vínculos aí. O Estado perde parte de suas competências, e tanto dessas competências político-democráticas, de aprovar leis num sentido ou no outro, mas perde também parte de competências regulatórias. Por exemplo, a aprovação de medicamentos, regulação da concorrência, regulação de compras públicas. Acaba que a União Europeia vai se imiscuindo em várias matérias que antes eram postas sob a responsabilidade de cada Estado em si mesmo. Isso vai, de certa forma, implicando mutações no conceito de soberania. Ou a gente vai chegar num ponto de tal intensificação que vai considerar a União Europeia como um Estado em si só, ou a gente vai precisar reformular a nossa visão teórica sobre o que é Estado para comportar esses Estados membros de organismos internacionais de integração que acabam transferindo uma parcela muito substancial do poder de cada Estado para o órgão comunitário. Porque percebam aqui uma diferença. O Brasil faz parte de organismos internacionais, faz parte da ONU, faz parte da Organização Mundial do Comércio, faz parte do próprio Mercosul, mas há uma diferença muito grande na forma de associação desses tratados que o Brasil integra para o que acontece na União Europeia. É que qualquer norma internacional, qualquer um desses tratados precisa ser ratificado pelos órgãos do Brasil. Ou seja, você vai precisar de um representante do governo brasileiro para assinar o tratado, depois o tratado vem para o Brasil, o presidente o submete ao Congresso Nacional, que deve o aprovar para que o presidente possa promulgar um decreto internalizando o tratado e depositar um instrumento de ratificação lá no órgão internacional. Ou seja, esse processo também é matéria de DIP. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Brasil não pode ser vinculado a normas ou decisões de autoridades estrangeiras, salvo a manifestação de concordância dos órgãos nacionais brasileiros. No caso da União Europeia, esse processo para diversas questões é suprimido e cria-se ou uma delegação de poderes em favor dos órgãos comunitários, que acaba levando a uma subtração de poderes de cada um dos estados independentes. Mas esse é o primeiro ponto de desafio. Um outro ponto de desafio da soberania foi justamente aquele em que eu estava tentando exemplificar com o caso do desmatamento na Amazônia e a reação que tiveram estados estrangeiros e atores comerciais também internacionais. Que é essa forma de influir no processo de tomada de decisão, fazendo uma pressão mais soft, mais suave ou mais intensa, conforme o caso, e com isso deixando muito claro de que não existe mais país que sobreviva isolado dos outros. Até porque a gente depende, num mundo globalizado, das relações comerciais que travamos para sobreviver e garantir progresso econômico e social. Então, os países contam com mecanismos de pressão. Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas uma das grandes revoluções científico-tecnológicas que estão para ocorrer nos próximos anos é a introdução das redes de internet 5G, que tem... vocês já ouviram falar disso? Bom, Já, sim. Basicamente, essas redes de internet elas vão multiplicar por muito, não só a velocidade de conexão, que vai ficar muito superior ao Wi-Fi, mas o tempo de latência que que leva para essas conexões serem feitas. Ou seja, em menos de milésimos de segundos, você já vai ter ampla conectividade à internet. E com isso, a gente vai gerar esse processo de integração de smart cities e casas inteligentes, operações por robôs controlados, operações médicas, né, por robôs controlados de outros locais, e mesmo mais para frente, possibilidade de controle de tráfego de modo a evitar colisões. Porque se todos os carros estiverem conectados entre si, você consegue desativá-los
de modo a impedi-los que eles batam um contra os outros. Isso representaria acidente de carro no Brasil, é a segunda ou terceira causa-morte do nosso país. Então, imaginem tipo, o potencial de revolução não só do lado científico-tecnológico, mas do lado social que essa invenção representaria. Só que ao lado dela, vem havendo uma briga muito grande entre Estados Unidos e China para o controle dessa tecnologia e das informações que serão possíveis obter por meio dela. Então, a China tem uma empresa que é ligada ao governo, né, como tudo na China, que é a Huawei, e os Estados Unidos estão tentando, não só nos Estados Unidos, que isso já foi feito, o Trump publicou um decreto, primeiro, impedindo uma aquisição de parte de uma empresa americana que se chama Qualcomm, que produz chips de celular, por essa empresa chinesa, e vem fazendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma grande pressão para que a Huawei, a empresa chinesa, seja excluída desses processos de concessão de infraestrutura das redes de 5G. Só que a China também vem fazendo uma pressão intensa junto ao Brasil, e nós somos, tanto na perspectiva de importação quanto de exportação, os principais parceiros comerciais da China, quer dizer, ao contrário, a China é o nosso principal parceiro comercial. E percebam, uma decisão que, teoricamente, seria tomada por um burocrata da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vem envolvendo intensas negociações de bastidores e pressões de lado a lado entre os presidentes desses países interessados. Lá no processo eleitoral americano, como vocês também devem saber, no último, né, em que o Trump foi eleito, houve denúncias preocupantes de influência russa nas eleições dos Estados Unidos, com robôs, vazamento de e-mails e várias questões. Mas, além disso, a gente observa, por fim, como última crise que eu vou mencionar do conceito de soberania, uma desterritorialização e uma desestatização do poder. O que é isso? Parcelas importantes do poder de normatizar a vida em sociedade, inclusive o poder de punir, em alguns casos, vem sendo transferidos para entidades que não pertencem ou não são constituídas pelo Estado. Por exemplo, vocês sabem como funciona o sistema antidoping, que fiscaliza, né, se os atletas ingerem substâncias que podem adulterar ou estimular indevidamente a sua capacidade competitiva? Enfim, hoje foi criada uma agência, já tem algumas décadas, e essa agência é uma agência internacional privada que fiscaliza e que cria normas para a maior parte das competições oficiais, e inclusive decide em instância final sobre a suspensão por tempo determinado ou definitiva de atletas do esporte. Então, imagina para um atleta de nível olímpico ou que compete profissionalmente, mais do que, né, do que uma prática esportiva, aquilo é a sua ocupação profissional, muitas vezes o seu modo de realização existencial. E quem decide, nesses casos de doping, sobre a possibilidade dele continuar desempenhando a sua função, não é o Estado, não é uma autoridade que recebeu delegação do Estado, e nem essa decisão pode ser questionada ou revertida por meio de um processo judicial. Essa decisão é tomada por um agente privado internacional. Um outro exemplo, talvez mais claro para a gente, seja o poder dessas plataformas de mídia digital. Bom, o que a gente conhece, as informações que chegam até nós por meio dos algoritmos, todos privados e sem controle do Estado, são de decisão quase que exclusiva dos grandes conglomerados de mídias científicas e tecnológicas, como o Google, por exemplo. Enfim, né, nos casos que eles querem comparar, inclusive nesse caso da pastora Flor de Lis, né, vocês devem ter visto, não pesquisem no Google se vocês quiserem dar um veneno para alguém ou contratar alguém em barra pesada, porque tem formas de se chegar
e se rastrear esses tipos de informações. Mas, de modo mais profundo, o funcionamento desses algoritmos, a regulação, a proteção de dados pessoais, esse é um debate que está ocorrendo no mundo todo e mostra uma tentativa do Estado de tentar recuperar para si um pouco do seu poder de império que foi perdido para essas plataformas que são atores privados. E muitas vezes operam de países estrangeiros, com servidores localizados em outros países, de modo a tentar se evadir da jurisdição nacional. Ou seja, elas atuam fortemente no Brasil, em todos os países do mundo, mas operam de outros países naquele respectivo país, de modo a tentar se evadir do controle das autoridades nacionais. Então, esses são só 2 exemplos singelos para vocês começarem a perceber que se antigamente, até o século XX, tudo que acontecia num dado território poderia, ao menos em potencial, ser controlado pelas autoridades nacionais daquele estado respectivo, hoje, boa parte do poder circula para fora das lindes estatais. Mesmo que chegamos no ponto de termos moedas sem Estado, né? As criptomoedas, né? Os bitcoins são a mais famosas delas, são moedas, né? Valores que circulam na internet, por uma tecnologia que não me perguntem, porque eu só conheço de manchete, mas que não teve um banco central, não teve uma casa da moeda que emitiu, o valor dela oscila por meio de cotações e de movimentos especulatórios dos investidores internacionais. Também uma nova forma, inclusive dessa vez, de precificação e de funcionamento de dinâmicas econômicas para fora do Estado. Então a gente vê, né, que só desses 3 conceitos que identificam e constituem o Estado, povo, território e soberania, nós estamos experimentando os problemas, desafios que colocam, se não em xeque, ao menos em debate, o valor e, enfim, o conceito original que era tradicionalmente divulgado. Bom, alguma dúvida até aqui? Professor, só porque você falou uma frase, você estava falando sobre teoria tradicional e teoria contemporânea, parece, você falou uma frase que era mais ou menos assim, né? As normas do Estado são limitadas pelas experiências históricas. Você podia falar um pouquinho mais dessa questão, que eu gostei, estava anotando sobre ela aqui. Sim, a gente vai discutir bastante ela quando discutimos na parte de teoria da Constituição, poder constituinte originário, porque que é a forma mais intensa de manifestação da soberania. Na visão tradicional, que remonta lá à Revolução Francesa, tem até um livrinho bem curto, quem quiser ler, tiver nessa vibe histórica, com tempo sobrando por causa da quarentena, se chama O que é o Terceiro Estado e foi escrito por Emmanuel Sieyès. O que era o poder constituinte e, por derivação, como era vista a soberania? Como um poder absoluto, inicial, ilimitado, incondicionado e incontrastável. Como se as pessoas investidas desse poder soberano pudessem tudo fazer, não encontrando limites nem de forma, nem de conteúdo, nem por experiências pretéritas e nem podendo ser objeto de controle por parte de qualquer outro órgão. Seria essa capacidade mesmo de fundar ou refundar um Estado e o seu ordenamento jurídico do zero. Bom, as visões mais modernas sobre poder constituinte e sobre soberania enxergam as possibilidades de atuação do Estado como estando circunscritas a um conjunto de experiências históricas compartilhadas pelos nacionais daquele Estado e mesmo pela humanidade. Então, vamos supor que se alguém quiser se inscrever numa Constituição, porque o papel tudo aceita, que lá enfim, um outro movimento nazista, que se teria câmara de gás para se eliminar uma minoria étnica. Isso não seria possível dada a essas limitações, esses acúmulos históricos que cristalizaram alguns direitos, não por serem emanações divinas ou decorrentes da natureza humana, mas por serem conquistas por meio de processos históricos muitas vezes traumáticos que limitam o poder de atuação dos agentes estatais.
Essa é a formulação, a proposta teórica, né? Enfim, mas do ponto de vista da legitimidade, e do ponto de vista da legitimidade jurídica filosófica, porque do ponto de vista, se aquilo vai ser norma, ou seja, se aquilo vai valer na prática, aí é uma questão que tem mais a ver com a sociologia, porque você tem que estudar se aquela norma vai ser aceita e se vai ser cumprida. Então, na verdade, nessas críticas não há resposta fácil nem resposta bonitinha, o que há mesmo um processo de questionamento de balizas teóricas tradicionais. Beleza? Obrigado, viu? Professor, eu queria fazer mais uma pergunta sobre a soberania. Ela estaria sendo atacada hoje em dia por agentes privados, muito mais do que pelo direito internacional, propriamente, porque o direito internacional ainda carece de um aparato coercitivo. Seria isso ou não? Eu concordo com essa visão, sobretudo fora do contexto da União Europeia. Porque no contexto da União Europeia há uma mitigação muito intensa da soberania decorrente dos próprios poderes que os órgãos do bloco recebem em desfavor ou subtraindo tais competências dos Estados-membros. Agora, de um modo geral, para os outros países, eu concordo contigo que houve, na prática, uma dispersão de poderes e de autoridades que antes eram assumidas com exclusividade pelo Estado em favor de agentes particulares de modo muito mais intenso que por parte do direito internacional, justamente por conta dessa questão da coercitividade. Há mesmo, quando vocês estudarem direito internacional público, vocês vão discutir isso, gente que considere que o direito internacional não é direito porque não há mecanismos de coerção significativos, né? Não existe uma polícia do mundo. Então, se alguém viola uma norma internacional, você não pode mandar, enfim, um aparato da polícia junto com um oficial de justiça para fazer valer a lei. Você precisa fazer isso através de negociações, através de resoluções dos órgãos internacionalmente competentes, declarações de princípios, ou se você é os Estados Unidos, você invade porque, enfim, você tem aparato bélico para fazer impor a sua vontade ou a lei internacional, os tratados internacionais, tal como você o interpreta. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Bom, então, para concluir aqui, me perguntaram sobre textos e avaliação. E eu também tenho que falar uma coisa sobre a próxima aula. Textos. Eu coloquei no grupo vários livros que podem ser... Obviamente, vocês não precisam ler todos, podem dar uma olhada e ver o que vocês mais se identificam, que são livros para acompanhar os debates que a gente vai fazer. São livros clássicos, essa é uma disciplina que não tem muita atualização, porque é uma disciplina teórica, mas, enfim, vocês podem escolher um ou dois e ir lendo conforme os temas que a gente for discutindo. Não precisa fazer uma leitura prévia, e eu também não tenho nenhum livro preferido para indicar para vocês. Aliás, o meu livro preferido, ele está aqui, eu não tenho um PDF dele, nem tiraria 1000 fotos para vocês, por mais amor que eu tenha à universidade. Mas também tem alguns textos, eu já coloquei 2 lá, que eu mencionei no início desse vídeo, e esses textos, quando for o momento oportuno de discuti-los, eu vou pedir para vocês lerem antes. Aí vão ser textos mais curtinhos e sempre em português. Textos de 10 a 20 páginas, mais ou menos, para a gente, né, fazer uma discussão mais embasada já a partir de alguns argumentos escritos que vocês vão ter lido previamente. Tá, avaliação. Bom, eu estou dando 3 turmas de uma outra disciplina obrigatória, eu já falei para vocês, que se chama Cidadania e Movimentos Sociais. Nessa disciplina, por conta do escopo da matéria, deu para pensar num trabalho, que eu acho uma forma de avaliação mais adequada quando a gente está, né, limitado por esses encontros remotos para existir. E como também eram muito, a turma tem, as 3 turmas juntas tem 300 e tantos alunos, eu pensei num trabalho de até 5 pessoas, e aí cada um tinha que escolher um movimento social, uma pauta que pressupõe a alteração do direito, e apresentar uma estratégia para concretizar essa pauta e uma peça. Uma petição inicial, um projeto de emenda à Constituição, um projeto de lei que possibilite aquele movimento social conquistar o seu objetivo.
Mas, enfim, é um trabalho mais interessante também porque a galera já está no 10º período e já domina essas habilidades formais, ou pelo menos deve, de entender o que é uma petição inicial, entender quais são os elementos e os requisitos de uma proposta de emenda à Constituição, de um projeto de lei, etc. e tal. Para vocês, no início, eu pensaria mais numa prova. Só que se a gente não tem nada muito definido, eu sou bem flexível, a gente pode ir conversando, e se a gente conseguir pensar num modelo legal, de repente a gente pode pensar numa proposta alternativa. Eu acho que dá para empolgar nessa discussão quando a gente começar a discutir concretamente sistema político, sistemas eleitorais, formas de governo, formas de Estado, e aí tentar pensar em problemas que esses sistemas têm no Brasil e tentar fazer uma crítica e uma proposta de solução. Por exemplo, impeachment. O que tem se tornado o impeachment hoje no Brasil e na América Latina, às vezes muito mais próximo de uma moção de desconfiança do parlamentarismo do que um mecanismo para punir crimes de responsabilidade. Quais seriam as formas de garantir um processamento e julgamento de chefes do Poder Executivo mais justo, menos custoso para o país, mais rápido, ou em casos mais claros? Enfim, não sei, a gente pode discutir mais para frente. Se a gente não conseguir pensar em nenhuma proposta desse sentido, a ideia é fazer uma prova que teria uma base teórica e talvez uma questão prática, uma questão teórica, uma questão prática, e alguém avisou lá no grupo que havia uma recomendação ou determinação da direção de que houvesse um tempo maior para fazer a prova. Se houver isso, sem problema, a gente respeita lá o prazo que tiver, e é isso, a gente vê mais para frente com cuidado. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma sugestão? Não? Então, mas também não... Fale. Professor, você vai disponibilizar essa aula gravada para a gente? Eu vou tentar, porque eu não sei se vai dar certo, porque eu tô apanhando muito com essas coisas tecnológicas, porque eu já sou velho. Mentira. Mas eu tô tentando aqui, tá escrito que tá gravando, eu vou tentar subir a aula e se der certo, é isso. Professor, Bom, para a próxima aula... desculpa, quer falar? Não, pode falar. Pode falar, pode falar. Para a próxima aula a gente lê o texto do Montesquieu, Maia Montesquieu, o artigo? Não, ainda não. Eu acho que isso vai ser daqui a umas 2 semanas, mas eu aviso para vocês. Professor, uma última pergunta. No horário original, a gente teria aula na quinta e na sexta. No caso, agora no PLE, a gente só vai ter aula na quinta ou tem amanhã também? Então, isso que eu queria discutir com vocês. Porque sexta-feira, 1h é um horário horrível por si só, mas é particularmente horrível para mim, porque eu tenho aula no doutorado até 1h também pela internet. Então, seria emendar 4 horas de aula do doutorado, mais 1h30, 2 horas falando aqui. E amanhã, mas assim, dá para fazer, né? Amanhã, especificamente, eu não poderia porque eu tenho bancas de monografia a partir de 1h30. Então, eu queria já de marcar com vocês a aula de amanhã e marcar uma aula de reposição. Mas a proposta que eu queria fazer para vocês, até porque 2 dias consecutivos dessa disciplina que é um pouco pesada, talvez fique cansativo, é tentar jogar uma das aulas para terça-feira à tarde de modo permanente, no horário que vocês acharem melhor. Vocês podem fazer uma enquete, eu não sei como tem esse esquema de conflito de horário, mas como vocês... enfim, a gente pode ser terça-feira de manhã ou terça-feira à tarde, no início da tarde ou no final da tarde. Talvez umas 5 horas, 4 horas, eu acho que funcionaria e ficaria melhor também, porque 1 hora de sexta-feira, horário de almoço, é uma loucura, né? Enfim, para a próxima semana, amanhã realmente não vou conseguir ter aula porque eu tenho que participar de 3 bancas de monografia. Mas eu vou colocar gostaria que vocês discutissem. Tem representante, gente? Não tem, né? Não deu tempo dessas coisas. Então, quem estava falando mais... Luan, você vai ser o representante dessa matéria. Eu te autoproclamei. Você é quase o Guaidó da Venezuela. Mentira, que fui eu. Mas façam uma enquete e vejam se a gente consegue transferir uma das aulas permanentemente para terça-feira, e vocês podem também fazer uma enquete quanto ao horário que melhor agrade vocês. Beleza? E aí porque eu não sei a grade de vocês, se tem alguma disciplina. Também, se tiver um outro horário que vocês achem melhor, vocês podem me sugerir.
Mas está confirmada as aulas de quinta-feira, a gente vai ter 2 aulas por semana. Só vamos verificar essa questão do horário para tentar ver um horário que melhor acomode. Caso não seja possível, talvez no mínimo a gente começaria 1h30 ou 1h15 nas sextas. Beleza? Professor, Claro. o senhor pensou em fazer algum estudo dirigido, já que as aulas não vão ser gravadas? Ou não? Então, na verdade está gravando. Se tudo der certo, eu vou subir essa aula, mas a gente pode conversar também sobre um estudo dirigido ou proposta de trabalho. Até porque o interesse, especialmente num período todo conturbado, tendo pandemia, é realmente não deixar ninguém para trás. Mesmo que a gente faça uma prova, teria ainda alguma proposta de trabalho, nem que seja um paper pequeno de 1 ou 2 páginas, alguma coisa assim. Também para exercitar, eu acho que o mais importante numa faculdade é desenvolver habilidades, sobretudo habilidade reflexiva. Então, um trabalho a partir de alguma discussão que a gente tenha, que vocês possam propor ou criar ideias, e não vai ter monitoria. Maria Clara. Enfim, é isso, galera. Mais alguma dúvida? Professor, além de terça-feira, você teria outro dia disponível, assim? Por exemplo, segunda-feira, depois das 4h30? Porque terça-feira a gente tem 2 aulas. A gente tem uma aula 1h de economia, depois às 8h de história. Então a gente teria entre 3h e entre 8h, no caso, né? Mas o dia mais vazio para a gente seria segunda-feira e, no caso, sexta-feira. Teórica, vocês talvez pudessem entre 3h30 e 5 na terça-feira? Professor, de repente não seria interessante, não seria possível gravar essa aula para que, já que não, se não for possível fazê-la na sexta, disponibilizar para a gente de forma síncrona. Beleza, se vocês preferirem, discutam essa questão. Não, uma ideia, assim. Uma boa ideia, na verdade. Quem está falando? Que não... Isabel. Isabel. Uma boa ideia, Isabel. Eu não teria problemas em fazer isso. Fora as dificuldades tecnológicas com essa vida de recém-youtuber, mas que já estão parcialmente superadas. Eu acho uma boa ideia. A gente pode ver, sim. Talvez fique mais fácil para vocês se organizarem. Tá, mas façam essa enquete, discutam coletivamente e aí a gente vê o que funciona melhor para todos. De todo modo, a intenção é deixar gravado. Ou seja, quem não puder participar de uma aula ou outra ao vivo, vai poder ter acesso ao conteúdo. Beleza? Bom, gente, então é isso. Acho que a gente até já ultrapassou aqui o horário. Muito obrigado. Prazer em rever vocês ainda aqui virtualmente. E vamos para frente. Agora começou de verdade. Um abraço, gente. Até mais.